Nós falamos esses dias todos sobre salmos de romagem, e eu queria continuar hoje com o salmo de romagem, mas um salmo me saltou aos olhos e o Senhor fez. É um salmo que liga tudo que nós falamos esses dias todos. Porque no primeiro nós tratamos o Salmo 121, que diz que levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. No Salmo 124, no segundo dia, nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. No terceiro dia tratamos o Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. E hoje, nós vamos falar de um salmo muito interessante, que vai unir todos esses, que é o Salmo 46. Abre a sua Bíblia aí, no Salmos 46. Nós vamos ler os 11 versículos, são curtos. E o Senhor com certeza estará nos abençoando, falando conosco. Todos acharam o Salmo 46? Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, podemos confiar no socorro de Deus? A pergunta é o título dessa mensagem: podemos confiar? Então acalme-se. Se podemos confiar, então acalme-se. Vivemos dias trabalhosos, vivemos dias terríveis, em que muito trabalho, muita incerteza, parece que há momentos na vida do ser humano, e na minha não é diferente, na sua também, deve haver algum momento na sua vida que naquele dia você, se pudesse, nem levantaria da cama, para não ter que sair e enfrentar o que está à sua frente. Há momentos que, se a gente pudesse, trancaria tudo e ficaria calado, quieto, ouvindo Deus falar, simplesmente em silêncio. Mas por quê? São dias trabalhosos, são dias em que buscamos auxílio e socorro de todos os lados, mas o que vemos às vezes são homens se furtando de estender as mãos. Às vezes vemos irmãos de fé se furtando de estender as mãos para nós. Isso vai gerando angústia, isso vai gerando tristeza. Por outro lado, nós estamos numa sociedade já doente, uma sociedade que corre de um lado para o outro, e continua doente, não acha saída, não acha paradeiro.
não acha solução para os seus problemas. Nós estamos entrando no mês de dezembro. Eu diria que talvez poderemos classificar o mês de dezembro como o mês mais falso, onde as pessoas sorriem, mas não são sorrisos de alegria, tristezas. Nós olhamos casos de dor, angústias, guerras, fomes aumentando, depressão entre pastores. E alguém diz: não, irmão, isso é demônio. Não, isso é doença. Isso é doença. Por muitos anos eu também acreditei que era demônio, no passado. Hoje eu sei que não é. Pessoas estão doentes e nós não fugimos às regras, sabe por quê? Porque nós não somos imunes ao que está acontecendo. E no meio do desespero, parafraseando para os nossos dias, eu quero dizer que o salmista, ele nos apresenta uma oração em Salmos 46, para os momentos de diversidade da vida. Ele diz: olha, não importa o que aconteça na sua e na minha vida, Deus é o nosso refúgio, Ele é fortaleza, Ele nos auxilia na hora da adversidade, Ele é um Deus presente. E por vezes, nós esquecemos disso, nós esquecemos dessa presença maravilhosa do Senhor, do Espírito Santo em nossa vida, nós esquecemos disso, principalmente esse mês, né? Tantas festividades, tantas coisas ocorrem, que o aniversariante do mês é o que menos se lembram às vezes. Mas eu quero te dizer que não importa o que aconteça, não importa o tamanho da adversidade, Deus é um refúgio eterno, Ele é um socorro inabalável, e Ele está sempre por perto. Por mais que tudo esteja caindo ao nosso redor, mas o nosso Deus, Ele continua inabalável. Por isso que esse salmo diz que o nosso Deus é um refúgio e fortaleza, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele não é um ser inanimado, Deus não é um ser estático, Deus não é aquele ser que fica lá no trono simplesmente olhando para baixo. Não, a palavra de Deus diz que Ele é socorro, ou seja, Ele é um Deus que se move, Ele é dinâmico, Ele desce em favor daqueles que são seus, Ele tem prazer em trabalhar por aqueles que são seus. Deus não é um ser inanimado, Deus não é aquela estátua que fica pendurada lá em algumas igrejas que não faz nada. Não, Deus é um ser em atividade, e por ser um ser em atividade, Ele provém, Ele sustém, Ele é. O primeiro ponto que eu quero tratar nesta noite com você: por ser um Deus que age em favor daqueles que são seus, Deus é. Primeiro ponto, Deus é, simplesmente Ele é. Ele é o quê? Ele é refúgio, Ele é amparo. O refúgio aqui significa amparo, lugar aonde eu possa escapar do perigo. Deus é o lugar aonde nós podemos escapar dos perigos dessa vida. E precisamos lembrar disso todos os dias, que Ele continua sendo o lugar onde eu posso escapar dos perigos. Deus é o nosso abrigo. O refúgio aqui significa amparo, abrigo, ou seja, Ele é. E nós precisamos entender, irmãos, o Senhor nos traz à tona essas questões, porque por vezes, como eu já disse, nós esquecemos. Ele é fortaleza. Fortaleza no texto aqui significa que Ele é um lugar seguro, é um lugar fortificado. E em Naum diz assim: o Senhor é bom,
uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ou seja, Naum estava falando, Deus, ele sabe aqueles que confiam nele, ele conhece aqueles que são seus, e ele é fortaleza segura no dia da angústia, ainda que seja no dia da enfermidade, no dia da dor, no dia da mais difícil. Nós vemos esses dias, e nós oramos várias vezes pelo pastor Andrew, que estava preso lá na Turquia. E quantas vezes o pastor Andrew lá na Turquia, preso, nos julgamentos, eles testificavam diante dos muçulmanos, ele testificava diante da corte turca de Jesus. Por que isso? Porque no meio da prisão, ele encontrou abrigo, ele encontrou Jesus, ainda que o mundo estivesse acabando ao lado dele, mas ele tinha o refúgio, porque Deus era o seu refúgio, era socorro bem presente no dia da angústia. Quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos que Deus é socorro, que Ele é o lugar seguro, e socorro significa auxílio, ou seja, Ele é bem presente, significa dizer que é uma ajuda rápida, é uma ajuda bem assistida, é alguma coisa calorosa, ou seja, Deus não é um Deus distante, não, Deus é um Deus presente, queridos. Se você se chegar a Ele hoje, Ele se chegará a vós. Se você quiser sentir o calor do Senhor, Ele se chega a vós, porque Ele jamais te abandonou. Às vezes nós deixamos de ter o contato com o Senhor, nós deixamos de acreditar, e aí quando o médico chega e diz, olha, é câncer, a gente desmorona, e alguns não conseguem se levantar mais, porque se esquece que o Senhor é refúgio bem presente. Mas aquele que encontra refúgio no Senhor, ele se levanta, em meio à dor, em meio à tribulação, em meio ao desemprego, ele diz, o meu Deus é o meu socorro, Ele é o Deus que supre as minhas necessidades, Ele é o Deus que cuida da minha vida, porque Ele é Deus. O segundo item, Deus está, querido, Ele está presente. Aqui, esse termo está, é revelado como Jeová Shammah, ou seja, é um Deus que está presente. Lá em Ezequiel 41 ele fala isso, é um Deus que está presente para ajudar e proteger o seu povo. Deus está presente, é simples assim. Deus jamais te abandonou, jamais deixou você, Ele está presente na sua vida. E a gente olha, Deus, porque o Senhor me abandonou diante dessa tribulação, diante desse problema, diante dessa enfermidade, diante dessa luta. Mas Deus está, Ele nunca saiu, Ele está lá, Ele está presente. Isaías 64:4 diz, olha, porque desde a antiguidade nem se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, Deus está trabalhando pelo seu povo, Deus está presente, Deus está trabalhando pelo seu povo, e Ele faz, é Ele que controla, é Ele que nos leva a entender que o controle é dEle, então Ele está no controle. Queridos, nada foge do controle de Deus. Aí você pode dizer assim, mas esse pastor que se suicidou, fugiu do controle? Não fugiu do controle, Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez lá na eternidade a gente saiba o que aconteceu, por que aconteceu, eu não sei, mas Deus continua no controle. Às vezes, uma enfermidade é uma oportunidade que Deus está te dando de se chegar até Ele, porque Ele quer se chegar até você. Talvez um desemprego é uma oportunidade que Deus está te dando de crescer profissionalmente em outra área, talvez de mudar, talvez de ter uma nova perspectiva de vida, porque a gente passa a entender. Na última empresa registrada que eu trabalhei, eu fiquei 11 anos, e quando eu saí, quando eu fui demitido,
tinha uma rua, a empresa era no alto, tinha uma rua que você tinha que descer e subir. Quando eu desci, eu parei ali e disse: Deus, e agora? E agora? Meus irmãos, já se passaram 18 anos, e eu sempre vi a mão poderosa de Deus agir. Porque aquilo que para mim era uma derrota, para Deus não era derrota, era bênção. Ele queria me mostrar algo mais sublime. Ele está sentado. A palavra diz que Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tendas para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e toma os juízos da terra, e torna os juízos da terra coisa vã. Está em Isaías 40, 22, 23. Deus tem o controle da sua vida. Deus tem o controle da minha vida. Se eu sair daqui hoje e tombar ali na esquina, Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle da vida, porque Ele conhece o amanhã, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece a nossa estrutura. Então, querido, não reclama às vezes do seu problema, porque talvez é uma oportunidade que Deus está te dando, para mostrar que Ele tem o controle da sua vida, e Ele vai te abençoar. Mas nós somos esquisitos, né? A gente reclama de tudo, né? Se tem o pão, reclama do pão. Se tem a carne, reclama da carne. Se tem frango, reclama do frango. Se é peixe, reclama de peixe. Se é ovo, reclama do ovo. Se tem o carro que tanto queria, reclama porque não é mais aquele. E a gente vai reclamando, reclamando. E a gente está dizendo: Deus, o Senhor não tem controle na minha vida, o Senhor não sabe o que faz. Mas Deus está dizendo que Ele estende os céus como cortina e desenrola como tendas para nele habitar. Depois, o terceiro, Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. A palavra de Deus diz aí no Salmos, que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. As guerras que nós enfrentamos podem ser de várias naturezas: espirituais, físicas, emocionais, guerras internas que nos machucam, guerras que nos levam muitas vezes à lona, nós caímos literalmente. Mas o Senhor, Ele diz que Ele faz cessar, Ele faz, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele faz cessar essa guerra, de uma só palavra que Ele fala hoje. Essa guerra espiritual que você está passando vai embora, esse problema vai embora. Mas nós precisamos entender que Deus Ele é o que é. Eu preciso dEle, Ele não precisa de mim. Existe uma frase muito interessante dizendo que sem eu Ele continua sendo Deus, mas Ele, sem você, Ele vai continuar sendo Deus. Mas um dia Ele te escolheu e te nomeou para que você vai dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, mesmo não precisando, Ele te escolheu. Por isso Ele é o Deus que faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. Mas Ele é também refúgio, Ele também é fortaleza, Ele também é socorro. Eu não sei qual a situação que você está passando, não sei qual a dificuldade da sua vida, mas eu quero te dizer que Deus nesta noite Deus Ele é o refúgio, ainda que o nosso adversário brame como leão, dizendo não é, mas Ele é. Ainda que na sua vida alguém colocou a hashtag Ele não é, que está na moda agora, né? Ele não, Ele não, Ele não, Ele sim, Ele não, não importa. Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para a palavra de maldição que falaram na tua vida.
quem faz brotar a palavra de maldição na nossa vida somos nós mesmos, porque para o nosso Deus, essa palavra que lançaram sobre você não tem autoridade, porque Ele é o Senhor, Ele é poderoso, Ele é Senhor de todas as coisas, ou seja, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu lugar seguro. Ainda que o adversário venha tentar derrubar a sua vida, mas Ele é o seu lugar seguro, Ele é o meu lugar seguro, e nós precisamos nessa noite nos conscientizar e acreditar nessa verdade, nesse tesouro que está no Salmos 46, que Ele é o Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Queridos, ainda que a tribulação venha, mas Ele continua no barco, Ele não abandonou o seu barco, não. Os discípulos estavam no barco, balançando de um lado para o outro, mas o barco não ia afundar, porque Jesus estava lá. E se Jesus estiver na sua casa, a sua família não vai afundar, não. Se Jesus estiver na sua vida, não vai afundar, não, porque Ele é. Pois Ele está trabalhando por você, e Ele faz. Eu não sei quais guerras, eu não sei quais os problemas, mas no versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Há momento, o quarto item, Deus nos acalma. Ou seja, diante de tudo que Deus é, que Deus faz, que Ele está, confiar em Deus não é viver, queridos, como se os problemas não existissem, não. Mas confiar em Deus é viver na verdade, na realidade, na confrontação de uma visão de Deus. Ou seja, o problema existe, a dificuldade existe, eu estou passando por isso, mas o meu Deus foi o que Jó disse: olha, eu estou ruim, o negócio está ruim, a minha boca está fedida. Jó disse que a boca dele cheirava podre, a mulher se incomodava, ele estava cheio de ferida, raspava com caco de telha, os amigos lá, alguns criticando, muita gente caiu fora, porque na hora que o problema vem, tem um monte de gente que cai fora da sua vida, na hora que a depressão vem, vai um monte de gente embora, na hora que o desemprego vem, vai um monte de gente embora, mas experimenta dar uma churrascada amanhã, sexta-feira, 6 horas da tarde, para ver se a sua casa não enche. Tem gente que sai até cedo do trabalho para ir visitar você. Mas não importa nada disso, porque o meu Deus é socorro bem presente. Ainda que o mundo te abandone, Deus jamais te abandona, Ele é. Aleluia, Ele é. Então descansa, irmão. É momento de descansarmos, de desacelerar, parar com a agitação. Eu sei que existe uma agitação pessoal, às vezes nós ficamos muito agitados, nós ficamos muito angustiados, mas há momento que o Senhor está dizendo: para com a agitação, porque eu sou o que você precisa nessa noite. E Salmo está dizendo isso, Ele é, ou seja, Ele é socorro bem presente, Ele é o monte quando você levanta os seus olhos e você não vê saída, mas o Senhor é o meu socorro. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, ou seja, a coisa vem, a dificuldade vem, mas o Senhor é na sua vida. Então acalme-se. Isaías 43:19 diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O que significa isso? Deus vai te conduzir por caminhos que você nem imagina. Deus vai nos conduzir. Às vezes nós olhamos aquele caminho e achamos que o caminho é o fim da linha, mas Deus, Ele nos conduz. Deus, Ele nos guarda do perigo no meio do caminho. Tem uma história bastante interessante de um missionário que estava lá no Amazonas, e ele estava numa tribo, e ele tinha que ir numa outra tribo distante, que era algumas horas de caminhada, e ele já tinha feito esse caminho, mas o guia naquele dia não podia ir com ele, e ele resolveu ir sozinho. Só que chegou determinado momento do caminho, havia uma bifurcação,
E ele não sabia se ia para a direita, se ia para a esquerda. E ele não lembrava qual o caminho que ia. E ele pegou da esquerda e foi embora. E a noite cai muito rápido na floresta. Ele não tinha como voltar. Procurou a sua lanterna, não tinha. Procurou fósforo, não tinha. Tinha esquecido tudo. E ele procurou uma clareira, estendeu a rede que ele tinha levado em 2 árvores. A lua estava iluminando, bonito, ele estendeu a rede. E ali deitou. E ele começou a ouvir barulhos e barulhos em volta dele. E ele clamou por socorro. Ele clamou, mas a alma dele clamou por socorro naquele momento que ele adormeceu. Quando ele acordou, ele viu quanto o Senhor o tinha livrado. Aonde ele estava com a sua rede armada, estava cheio de pegadas de onça. Ele conhecia muito bem. Por que contar essa historinha? Para dizer o seguinte: eu não sei qual é o caminho que você está, mas o teu Deus, Ele está lá no caminho com você. Ainda que pareça que é o fim da linha, ainda que pareça que você está perdido, não sabe a direção, mas o Deus de Israel, o Deus que está nesta noite dizendo: pode confiar, acalme-se, que eu sou. Ele está dizendo que Ele porá um caminho no deserto. Depois, acalme-se, Ele jamais se abandonou. Um texto que eu amo muito, Isaías 49:15, que diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não esquecerei de ti. Ele está dizendo: ainda que uma mãe, ainda que a sua mãe venha esquecer de você, ainda que todos venham esquecer de você, ainda que tudo seja contra você, mas ele diz: eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então acalme-se, Ele não vai te abandonar não. Talvez você está olhando e está dizendo: mas Deus me abandonou. Não, não abandonou não, Ele está lá, porque Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias, todos os dias. E para concluir, todos nós, meus irmãos, eu não me ateve nesse salmo inteiro, mas para dizer para você o seguinte, que todos nós vivemos momentos de angústia, sentimos às vezes que o nosso coração vai explodir, não é? Há momentos que parece que tudo vai explodir, de tanto desespero. Quem nunca passou por um momento assim, de tanto desespero? Tamanho é o desespero, tamanho é o desespero que alguns vivem, desesperados, angustiados. Mas essa série de mensagens o Senhor nos trouxe para dizer que Ele está cuidando de nós, que Ele não nos abandona, que Ele cuida do seu povo de uma maneira toda especial, e que ainda que vá lá nas profundezas, Ele ali estará. O escritor diz: ainda que eu desça nas profundezas, aonde eu vou me esconder, porque o Senhor está lá. Ainda que eu suba as estrelas, o Senhor está lá. Ainda que eu vá lá para Marte, que agora está a história de Marte, né? Estão até recrutando quem quer ir para Marte. Eu acho que em 2026, alguma coisa assim, vão fazer a primeira viagem tripulada para Marte. Só que quem for não vai voltar, né? E já tem um monte de gente interessada, já se inscreveram para ir, estão querendo ir. Talvez você também queira ir, só que quando você chegar lá, você vai encontrar o Senhor da mesma forma. Ele vai dizer: eu estou aqui, eu não te abandonei. Você pode ir para a lua, o Senhor está lá. Ou seja, o Senhor como refúgio. Mas aqueles que colocam o Senhor como refúgio terão paz e segurança mesmo em meio à tribulação. E aí, eu acabo aqui, mas dizendo para você o seguinte, e nós vamos orar. Esse é um dos momentos mais difíceis
em quando a nossa fé ela é provada, quando nós sentimos um momento de desespero tremendo, quando a gente vê um ente querido partir, quando a gente vê uma situação. Hoje, quinta-feira, faz exatamente, eu não lembrava, faz exatamente 1 ano, que nós fomos chamados no hospital, quando o médico liberou para visitar minha cunhada, porque não tinha mais jeito. O pastor esteve lá comigo, lá faz exatamente 1 ano, pastor, exatamente 1 ano. E aí, diante daquela situação, a gente se sente impotente, porque você vê a pessoa partindo e você não pode fazer nada. Mas de uma coisa eu sei, quando alguém naquele quarto viu um homem de branco entrando lá, e não era médico, na madrugada, a presença de Deus entrou naquele lugar, e o Senhor fez. Queridos, é nesses momentos, quando a gente sabe que o Senhor é refúgio, é nesses momentos, não é só no momento de bonança não, é no momento da angústia, é no momento da tristeza, da tribulação, mas é o momento que o Senhor diz: eu não me esqueci de você. É no momento que o Senhor diz: acalma o teu coração, eu estou cuidando de tudo. É no momento que você diz: Deus, eu não posso mais. Deus está dizendo: mas eu posso. Então aguenta aí, acalma o teu coração. Então, queridos, não perca. Eu não sei como será 2019. A irmã Rosana falou aqui sobre planos. Quantos e quantos planos nós fizemos para 2018? Eu acho que eu não consegui cumprir nem metade do 2000 ainda. E eu já cheguei em 18 e não sei nem o do 2000, ficou lá. Ou seja, os nossos planos são falhos. Nós planejamos, nós lutamos, nós corremos, nós vamos atrás e às vezes não alcançamos o objetivo. Isso nos frustra. Isso causa às vezes uma angústia na alma, que a gente diz: Senhor, eu lutei tanto e não consegui. Será que Deus não fez um milagre na sua vida? Será que em 2018 foi só perda? Quantas vezes o Senhor te livrou? Quantas vezes Deus cuidou de você? Quantas vezes Deus te alimentou quando você achava que a sua alma estava vazia? Quantas vezes Deus te restaurou? Quantas vezes Deus cuidou? Quantas vezes Deus disse: eu não esqueci de você? Então nós temos motivos para glorificar ao Senhor. Só tenha certeza, em 2019, final de 2018, ainda falta um mês, muita coisa pode acontecer, mas acalme-se, porque Deus é, Deus está, Deus é, Deus está, Deus faz, Deus nos acalma. Eu gostaria que você sentisse essa calma do Senhor hoje. Deus é. Quando o problema vier, diga para Ele: mas o meu Deus é. O meu Deus está e o meu Deus faz. E o meu Deus vai me acalmar nessa situação. Vamos ficar em pé. Eu queria encerrar essa série de mensagens. Tem alguém que está, talvez o seu coração está tão apertado aí, se sentindo sozinho? Não é vergonha, às vezes eu também me sinto sozinho. Eu falo: Senhor, aí eu tenho que lembrar que o Senhor é, que Ele nunca me deixou, né, Reinaldo? Mas a gente se sente sozinho. Quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes você se sentiu sozinho? O Senhor cuidou, né? E eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos louvar, mas se alguém quiser receber uma oração, quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez você está se sentindo tão, em algum momento você está dizendo: olha, estou me sentindo desamparado, não sei como lidar com determinada situação, não sei como agir, mas nós vamos orar, te ajudar em oração, e o Senhor fará o milagre por você.